Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre maternidade. A gente está pertinho aí do Dia das Mães, então o que eu falar aqui serve para mim também, tá? Que eu sou mãe de uma menininha linda de 18 anos. Então, o que sair aqui, eu sempre falo intuitivamente. Então, vamos lá. Bom, tem uma passagem aí na Bíblia até que dizem que Jesus falou, ele estava no meio de uma multidão e aí vieram até ele e disseram que a mãe dele e os irmãos estavam lá fora querendo falar com ele. E aí ele perguntou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque meus irmãos e minha mãe está aqui dentro, que são as pessoas que seguem aquilo que Deus determina. Mais ou menos por aí, tá? Que eu não gravo muito, não. Mas, assim, se ele realmente falou isso, se não deturparam as palavras dele, eu acho que é porque ele sabia muito bem, ele conhecia muito de manipulação energética, ele sabia como nós éramos concebidos também, tá? Então a gente dá muita importância ao fato da maternidade em si. É óbvio que enquanto você está sendo gerado, já vai sendo criado um laço afetivo ou não, e também tem os casos de rejeição, né? Com a sua mãe, tá? Mas é um laço diferente do que do que talvez seja mais biológico, mais físico, né? Porque a gente é gerado por uma força natural, tá? Todo o nosso corpo vai sendo formado dentro do corpo da nossa mãe por lei de atração molecular. Então, até a própria. O que acontece assim, de certa forma, tem que haver alguma compatibilidade energética com a sua mãe, com quem está te gerando, mas isso não é obrigatório. Tá? Tanto não é que vai chegar o dia que a gente vai ver ainda que eles estão encaminhando aí para isso, né? Você vê que a fecundação já é feita fora do corpo, já começa por aí, né? Feito fora do corpo e depois aquele óvulo que foi fecundado é inserido no útero de uma, vamos dizer assim, uma hospedeira. Tanto pode ser a dona do óvulo, como pode ser uma outra mulher que ceda a barriga para aquele óvulo, para aquele ovo que aí já está fecundado, né? Aquele embrião se desenvolver. Então, não é obrigatório essa questão da compatibilidade energética entre você e a pessoa que vai ser a sua mãe, tá? Sua mãe biológica. Há todo um processo realmente físico, químico, energético ali envolvendo, mas é biológico mesmo, tá? Só que no decorrer da gravidez, a gente já começa a estabelecer um certo vínculo afetivo. Então, isso também é energia que a gente está gerando ali. Pode ser uma energia boa, quando você realmente deseja aquele neném, né? Aquele bebê. Então, aí você já começa a colocar toda uma carga positiva, uma carga amorosa, uma carga de afeto nele. E pode ser uma energia negativa. E quantas mães aí geram, mas não queriam, então coloca uma carga de rejeição também ali, tá? Mas é distinto da energia vital que é necessária para gerar aquele corpo, tá? Não vou entrar em mais detalhes, talvez depois mais para frente, porque assim, se eu for aprofundar muito, eu vou entrar num tema que eu sinto que eu ainda não estou totalmente preparada, tá? Que seria o aborto. Então, mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Bom, então, na verdade, a fecundação não tem muito a ver com o acoplamento do espírito, não, tá? O acoplamento do espírito, da essência que vai se manifestar através daquele corpinho ali que está sendo formado, é na hora do nascimento mesmo. Eu já li vários relatos, eu concordo com isso, já me foi explicado, até porque eu tive um episódio lá quando eu era mais nova e me tumultuou muito, então muita coisa me foi passada lá atrás, cerca de, sei lá, 20,
quase 21 anos atrás, minha filha está com 18, uns 21 anos atrás. Então, assim, o meu entendimento é que realmente a gente só vai acoplar o nosso espírito ao corpo na hora que nasce mesmo, tá? Na hora que a gente recebe a primeira carga energética aqui, através da nossa respiração. Então, tudo aí dentro desse processo, do nascimento mesmo. Mas, nós ainda, aqui no nosso processo, nós somos gerados dentro de um corpo feminino, né? Então, há toda uma, vamos dizer assim, uma preparação, talvez mais psicológica, do nosso espírito, que vai se desenvolver, né? Que ele vai passar por aquela experiência terrena junto daquela pessoa, daquela que realmente, por afinidade, por atração, seja lá pelo que for, porque realmente foi determinado, porque existem vários motivos para nós reencarnarmos. Hoje estou terrível, né? Então, esse vínculo que há com a sua mãe, né, com a nossa mãe, ele é criado depois que nós nascemos. Esse vínculo forte mesmo, esse laço que nos liga a ela. Então, esse laço vai depender de quê? Da relação dos dois, tá? De como ela vai vivenciar a maternidade, de como nós vamos também receber essa manifestação dela, de carinho, de afeto, de demonstração, né? De tudo aí, de como cuidar, Então, isso vai se estabelecendo ao longo da nossa vida. Não talvez por isso que quando Jesus falou aquilo, ele sabia que realmente a mãe, aí que a gente tem aquela ideia de, não, é sua mãe que está ali, é sua mãe, lógico que a gente tem que ser grato e a gente tem que também respeitar, amar, mas não é que a gente tenha, gente, é porque carinho, afeto, ninguém impõe. A gente tem, isso é conquistado, é uma relação que é estabelecida de parte a parte, né? Então a gente vem caminhando durante muitos e muitos anos naquela de assim, você tem que amar, até porque nos 10 mandamentos lá atrás existia isso, honrar pai e mãe. Não é que você tenha realmente que desrespeitá-los, não é nada disso que eu estou falando não, tá? Longe de mim. Só que a gente já tem um pouquinho mais de condição de perceber que são coisas distintas, tá? E isso vai mudar, porque isso interfere em muita coisa, até nas relações. Você vê nos casos de adoção por casais homossexuais, sabe? Isso muda muito. Vai mudar futuramente nos casos das pessoas que não podem gerar o filho e que aí o bebê vai ser... Hoje em dia já existe isso, né? As barrigas de aluguel, mas talvez a gente ainda tem muito essa imagem dentro da gente, que é uma barriga de aluguel. Mas aí a mãe, quem é a mãe biológica? Quem é... É bem complicado. Mas, vamos no popular. Pai e mãe é quem cria e quem ama, gente. Sabe? Vou simplificar. Eu tô rodeando para poder falar e as pessoas estão reclamando até que os vídeos estão ficando longos, porque eu fico tentando mastigar para não colocar meus pensamentos assim muito de supetão. Mas, realmente, pai e mãe é quem cria. E o que estabelece se é um bom pai ou se é uma boa mãe é a quantidade de amor, de carinho que ele vai dedicar àquele filho, né? Então nós estamos aí pertinho aí do Dia das Mães, uma data totalmente comercial, né? Que é o comércio que fez para poder vender, para poder... Então vamos parar para pensar um pouquinho, assim... Não que eu não acho que a gente queira deva desvalorizar essa data, não é isso não. Mas é que não adianta nada você passar o ano inteiro sem ter uma relação legal com a sua mãe. Aí quando chega no Dia das Mães, você vai lá com a florzinha, porque é o Dia das Mães, né? Eu tenho que fazer isso. Gente, pelo amor de Deus,
Quantas vezes quantas pessoas a gente não vê fazendo isso, né? Então, não é por aí. Esse relacionamento mãe e filho, ele tem que existir naturalmente, sabe? Tem que existir realmente de uma forma energética, pura, sem haver interferências nem cobranças da sociedade. Você tem que se sentir casado com aquela pessoa, em sintonia com quem te gerou, e isso só vai acontecendo na medida que você vai também se doando para aquele ser que está ali, que é uma parte de você biológica, né? No caso, quando você realmente gera aquele bebê, é uma parte meramente biológica. Mas, em termos de essência, em termos de espírito, é totalmente independente de você. Né? E você só vai conquistar, uma relação como outra qualquer. É uma conquista que você vai ter que fazer com aquele ser, como você se dedica a conquistar qualquer outra pessoa, a amar qualquer outra pessoa. A gente tem essa ideia, vou amar porque é o filho, que é parte de mim. Né? Então, eu acho que quando Jesus falou aquilo lá, se ele falou, ele quis dizer isso, que a gente não tem que amar só porque ele é uma parte minha, isso é uma coisa meramente biológica. A gente tem que amar porque nós temos que amar todos realmente. E é lógico que aqui, o filho, ele está mais próximo da gente no dia a dia, ele está mais perto e assim, você se sente de certa forma, você se sente não, de certa forma você é até responsável porque ele é indefeso, ele é pequenininho, ele está crescendo, então você tem essa responsabilidade do cuidar, né? Quando você tem esse discernimento, que tem muitas mães, muitos pais que não estão nem aí. Mas quando você tem essa noção da coisa, você vai cuidar, você vai amar, e é esse afeto, é essa energia pós a gestação que vai determinar de fato a tua relação mãe e filho. Tá? Talvez eu não esteja conseguindo me expressar bem para variar, né? Mas assim, é uma visão que eu queria deixar para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente começar a enxergar os relacionamentos de uma forma mais clara, sem tanta interferência externa, tá? Sem tanta cobrança da sociedade. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente começa nisso, no relacionamento materno, relacionamento paterno, você vai para o relacionamento fraterno, você vai para o relacionamento amoroso, e aí você começa a separar, vai saindo os véus e você vai enxergando a coisa de forma mais em nível mesmo energético, de vibração energética, de padrão vibratório. Você vai tirando aquelas cascas mais densas, da obrigação eu tenho que gostar porque é meu filho, eu tenho que gostar porque é meu pai, eu tenho que... Quando isso não é por aí, sabe? É lógico que a gente tem que respeitar, porque de todo jeito você está crescendo, você tá se desenvolvendo com a ajuda, né, daqueles outros seres que já são adultos e que têm condição de te prover, né, de prover teu alimento. Então, você tem que... Aquele honrar pai e mãe é ser grato, né? Você ter sempre noção disso, né? Você ser grato àqueles que realmente te auxiliaram no seu crescimento, porque a gente, enquanto está crescendo, a gente é indefeso de tudo, né? A gente precisa realmente que um ser adulto cuide da gente até a gente atingir a condição de se cuidar sozinho, né? Então, eu acho que assim, a data pede que a gente realmente, alguns já achem que não, eu curto isso, não tem problema algum, vai lá, leva presente para sua mãe, beija, abraça, mas façam isso no dia a dia, não deixa só um dia determinado para fazer.
Sintam essa energia do amor, esse vínculo que você tem com a sua mãe, sabe? Permita você sentir isso sentindo mesmo, não por uma imposição externa da sociedade aí que inventou uma data para determinar esse tipo de coisa. Tá? Eu espero estar conseguindo passar. Eu sou mãe também. Eu vejo assim que eu tenho um relacionamento afetivo muito bacana com a minha filha. A gente se entende até no olhar, no jeitinho dela olhar para mim, eu já percebo, ela também percebe. A gente cede muito uma para outra, assim, mas não é um ceder de você, é com amor, com carinho, sabe? Quando você faz aquilo assim de coração, eu sinto isso da parte dela. E tenho certeza que ela sente também isso de mim. Mas independente de eu ser mãe, né? De eu tê-la gerado, é porque isso foi uma conquista do dia a dia. Hoje eu sei que ela tem segurança em mim, assim como eu tenho segurança nela. Nós conquistamos esse relacionamento, né? E, independente de eu tê-la gerado, de eu tê-la produzido aqui no meu barrigão. Foi um prazer tê-la carregado os 9 meses aqui, que ela até na barriga ela era um bebê quietinho, não me atrapalhou em nada. Mas poderia até nem ter sido, né? Se eu tivesse adotado. Então, mas nós soubemos construir isso, eu fui passando para ela segurança e ela foi entendendo e ela foi retribuindo, e hoje em dia a gente tem esse vínculo maravilhoso que eu sou muito grata, né? Por eu ter a oportunidade de tê-la ao meu lado, um ser tão bacaninha, que me ensina muito, né? Então, eu também sou muito grata a ela por ela ter vindo como minha filha. Então, acho que isso aqui é bacana, a gente ter esses dois lados, sabe? Não querer a gente impor aos nossos filhos, é porque eu sou sua mãe. Eu brinco muito com ela, às vezes eu falo isso, falo brincando, olha só, tu me respeita, hein, garota, que eu sou sua mãe. Mas é sempre na brincadeira, só que tem pessoas que não estão brincando, não, que se impõem mesmo na base da autoridade, né? Então, acho que era isso aí que eu queria falar para vocês. Curtam bastante o Dia das Mães, sabe? Quem gosta, compra presente, que acha legal. O meu relacionamento com a minha mãe é distante, mas nós temos uma afinidade espiritual muito grande. Ela também, sempre quando eu estou em apuros, ela sabe, ela sonha, ela me liga. Embora a gente esteja morando na mesma cidade, a gente tem um certo distanciamento. Mas eu tenho certeza, assim, que ela sente a mesma coisa que eu sinto. Também sou muito grata por tê-la como minha mãe, por ela ter cuidado de mim, né? Quando eu era pequenininha, por eu estar aqui também. Então, eu acho que isso é que é bacana, mas não me ligo muito em data não, e ela sabe que eu não me ligo. Ela sabe, assim como a todas as datas. Sou muito de Veneta, quando dá vontade eu procuro, ela também, e a gente sempre se respeitou muito nisso, né? Então, gente, olha, um feliz Dia das Mães para todas que são mães aí. Curtam bastante o filhote de vocês, receba o carinho deles, né? Mas vamos pensar direitinho nesse nosso relacionamento mãe e filho de uma forma mais clara, mais limpa, tá? Olha, eu espero ter ajudado. Mais uma vez, muito obrigada, gente. E fiquem com a luz.